E nós recebemos para uma entrevista exclusiva o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ministro, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Kellen, é uma honra para mim também estar falando com você e com todos os seus ouvintes. Muito obrigada para a gente também. Ministro, temos muito a conversar. Vou direto ao ponto, como a nossa audiência gosta. Uma das questões mais pedidas pela audiência do agro foi Plano Safra. E aí, a primeira pergunta é: por que o aporte de cerca de 1 bilhão de subvenção para o Plano Safra atual, que estava esperado agora para essa semana da AgriShow, não veio? Quando virá? Vai ter dinheiro extra? Vai ter dinheiro extra. Nós, desde dizer assim, que o Plano Safra em curso é um Plano Safra que não conseguiu cumprir todos os objetivos da demanda dos produtores por esse crédito. Nós tínhamos investimentos muito tempo paralisados, a liberação de recursos. Ainda em janeiro, quando o nosso presidente do BNDES, Luiz Mercadante, assumiu, liberou 2,7 bilhões de reais para investimento, que rapidamente foram tomados, e nós começamos, então, a busca de complementos orçamentários. Não tivemos PLN ainda este ano, então nós buscamos o complemento de recursos de remoção de outros orçamentos para que nós pudéssemos disponibilizar mais recursos para o Plano Safra. Conseguimos agora, então, uma equalização de 200 milhões de reais, o que permite chegar aos produtores imediatamente 8,4 bilhões de reais, sendo para Moder Frota, programa de irrigação, demais investimentos e pré-custeio e custeio. Nós entendemos que com esse recurso conseguiremos chegar então ao novo Plano Safra, além da linha dolarizada que criamos junto com o BNDES, 7,59% ao ano, mais variação cambial em dólar, para aqueles produtores que têm um hedge natural, que tem a formação de preço, como soja, milho, algodão e outros produtos, hedgeado numa bolsa dos Estados Unidos, portanto, formação de preço em dólar, tem um hedge natural, não tem o risco. Então, juros mais baratos que o do Plano Safra, sem comprometer recursos do Tesouro, foi uma grande novidade, com alta aptidão dos produtores, rapidamente consumiu os primeiros 2 bilhões e tem mais recursos sendo liberado. Portanto, nós conseguimos fazer um ajuste e contemplar os produtores para que continuem fazendo investimentos, continuem se preparando com o seu pré-custeio até a chegada do novo Plano Safra. Muito bem, então informação exclusiva para a Jovem Pan News. A partir de segunda-feira vai haver já recursos adicionais para o Plano Safra atual, ao redor de 200 milhões, veio abaixo do 1 bi que era esperado. Quero saber se está com dificuldade para conseguir mais recursos para o agro e mais, ministro, quero saber como o senhor vai fazer para não faltar recurso para o Plano Safra. O senhor há pouco criticou os últimos Planos Safras, de fato faltou recurso em várias linhas. O que fazer para conseguir um pouco mais de dinheiro e não faltar? Aí a gente já está olhando para o 23, 24. Na realidade, como sempre eu recebi dos ex-ministros, que estou conversando muito, convidei todos para serem meus conselheiros, para que a gente possa trabalhar junto. Esse agro não é fruto de competência de uma pessoa só, não, é de um conjunto de ex-ministros, servidores, colaboradores aqui do Ministério da Agricultura, entidades de classe muito bem organizadas, parlamentares que estão sempre atuando e o executivo sempre atento em fazendo as políticas públicas. E aí, numa reunião com o ministro Cabreira, ex-ministro Cabreira, ele me disse que o problema da fazenda se resolve na fazenda. Aí a gente parece uma analogia, mas não é internamente pela porteira para ele, não. O problema lá do agronegócio se resolve no Ministério da Fazenda, que é onde tem dinheiro para a gente poder avançar. O Plano Safra foi aquém, os últimos Planos Safra foram aquém da necessidade, mas nós já viemos complementando com o BNDES, linhas de crédito, tivemos essa nova linha, como disse, dolarizada, e como demorou para acharmos também a equação financeira, nós estamos já na iminência, mais 60 dias teremos um novo Plano Safra, por isso não foi necessário, e nós vamos estar sempre calibrando, se for preciso, complementa mais um pouco, mas a nossa equipe técnica acha que esses 200 milhões abrem linhas de crédito na ordem de 8,4 bilhões, 8,5 bilhões de reais, que sejam suficientes até a chegada do novo Plano Safra, que aí sim estamos trabalhando para não ter essa deficiência. O Plano Safra, não ter, ministro? A Fazenda vai ajudar? De onde vai vir o recurso? Eu vi que a CNA pediu 400 bilhões. Vai dar para atender esse pedido? Olha, 400 bilhões
isso requer uma equalização só para o Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Porque o Plano Safra passado, a agricultura familiar também estava aqui dentro e tinha uma equalização em torno de 12,5 a 13 bilhões de reais no total. Hoje nós demandamos aqui para o Ministério da Agricultura um número bem, que era daquele Plano Safra lá, 3,4 era para 3,5 bilhões de reais era para a agricultura de médio e grandes produtores. Nós precisamos de um complemento bem maior que isso para que nós possamos chegar perto do número da CNA, bem o ideal, e nós vamos trabalhar por isso junto com o ministro Haddad, junto com a ministra Simone, com a determinação do presidente Lula de fazer um plano safra mais robusto para atender os nossos produtores. Muito bem. O senhor tem anunciado que o plano safra será verde, baseado na agricultura de baixo carbono, premiando agricultores que têm adotado boas práticas, com prêmio de menos juros e mais limite de crédito, inclusive para quem comprovar essas boas práticas. A pergunta é, as demais linhas continuarão com as mesmas taxas de juros atuais? Olha, a formação ainda do volume de recursos para equacionar as taxas de juros e os limites de crédito ainda está em formação. O que eu posso lhe garantir é que todo o plano safra será um plano safra ABC, agricultura de baixo carbono. Aí muitos, e é importante esse papel que a imprensa, que você, especialista no setor, como comunicadora, precisam levar, que este não é o intuito que nós vamos colocar peso sobre os ombros dos produtores. Muitas vezes a gente não comunicar direito, quando está formando esse novo plano safra, assim, olha, agora vem um novo ministro aí, querer dizer que todo o plano safra será de agricultura de baixo carbono. O que será que eu preciso fazer para acessar o novo crédito, já que todo ele será ABC? Eu falei, nada. O mínimo possível, o mínimo necessário, que é, por exemplo, ter um cadastro ambiental rural. Poucos ou quase nenhum país do mundo tem os produtores que foram lá voluntariamente se cadastrar, entregar os dados da sua propriedade para mostrar e que se tem alguma deficiência para se regularizar e cumprir a sua função estabelecida pelo Código Florestal. É agricultura de baixo carbono. Quem faz plantio direto é agricultura de baixo carbono. Quem faz dispensa o uso de nitrogênio na produção de soja, o nitrogênio é adubo químico, porque faz inoculação biológica, para que a natureza faça esse nitrogênio ficar disponível para a planta. É agricultura de baixo carbono. Quem faz 2 safras no mesmo ano, no mesmo hectare, quer algo mais sustentável que isso? Então, esses produtores vão ter taxas de juros de menos de 2 dígitos, abaixo de 10% na sua avaliação? Nós vamos trabalhar para a menor taxa de juros possível, né? Mas posso garantir, esses produtores serão compensados. Eles serão reconhecidos que fazem agricultura de baixo carbono e terão taxas de juros cada vez mais diferencial. Agora, por exemplo, eu posso avançar a escada, teremos lá uns 3 níveis, mas eu também faço 20% de uso de biológicos nos tratos culturais. Olha, essa é uma boa prática sustentável. Uma taxa de juros um pouquinho menor para você. Você comprova isso e tem uma taxa de juros melhor. Eu tenho uma boa relação além da legislação exigente trabalhista, mas eu tenho uma boa relação, por exemplo, eu pago um plano de saúde privado para todos os meus colaboradores, eu faço uma melhor relação trabalhista, tem que ter um prêmio esse produtor. Então, não é punir, é premiar as boas práticas. E nós vamos perceber, neste primeiro ano, o quanto nossos produtores são sustentáveis, produzem com eficiência, respeitam as leis. Muito bem. Agora, trocando de assunto, saindo do Plano Safra, mas olhando para uma dor de muitos agricultores que nos escreveram pedindo que eu perguntasse ao senhor. O governo vai anunciar uma amortização ou prorrogação na dívida de agricultores do Rio Grande do Sul afetados pela seca? Em alguns casos, ministro, somam 3 perdas de safra seguidas e eles estão aguardando essa informação. Tem data e qual vai ser a estratégia do governo? Kelly, eu fui essa semana 2 vezes ao Congresso Nacional, um dia na Comissão de Agricultura da Câmara e um dia na Comissão de Agricultura do Senado. E lá debatemos, falamos muito, os parlamentares também, principalmente os parlamentares gaúchos, queriam um posicionamento do governo, como nós pensávamos isso. Primeiro, não adianta, na minha avaliação, nós fazermos uma simples prorrogação
das dívidas daqueles produtores que sofreram com a seca e não conseguiram honrar os compromissos da safra 2023, 22-23, porque já vem acumulando prorrogações. Nós precisamos fazer algo estruturado, tanto no aspecto do endividamento, e aí reconheçam, né, a última grande reestruturação de dívida dos produtores, e no caso era generalizada, era de todo o Brasil, foi o governo do presidente Lula, lá em 2008, 2009, fez uma medida provisória de 85 bilhões de reais, repactuou as dívidas no longo prazo e continuou dando crédito, e por isso nós alavancamos essa agropecuária e virou-se a potência brasileira, né? Então, eu acho que nós temos que fazer algo, claro, nas devidas proporções, nas devidas necessidades, com o prazo necessário, uma repactuação das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul, não pode ser uma simples prorrogação na minha avaliação, e planos de evitar que isso volte a ocorrer. As mudanças climáticas estão aí, não dá mais para contestar. 3 perdas de safra quase que consecutivas em 4 anos, nós precisamos ter planos para que o produtor possa conviver com essa estiagem, mas voltar a produzir. E é possível fazer isso, e nós vamos estruturar. Quem está com essa dívida para pagar e teve frustração de safra, tem pressa, é urgente. Tem alguma resposta de curto prazo para a gente dar para os agricultores gaúchos nesse momento? Olha, nós vamos começar a debater. Eu acho que um caminho natural seria até a suspender, fazer uma portaria suspendendo o vencimento das dívidas para que ninguém se torne inadimplente, para que ninguém vá para o Serasa, para que não precisar começar a ter ações de cobrança, e aí termos tempo para pactuar, então, uma equalização dessas dívidas. Excelente, ministro. Trocando de tema, mais um tema muito pedido pela nossa audiência, demarcação de terras indígenas. Ministro, o presidente Lula demarcou 6 áreas indígenas na última semana e ele disse que até o fim do mandato vai demarcar o maior número possível de terras. No Rio Grande do Sul, ainda falando do Sul, tem famílias lá que vão ser afetadas por essa demarcação com risco de perderem áreas escrituradas e centenárias. Em Santa Catarina, também há muita preocupação da mesma situação acontecer. O senhor será uma voz no governo contra o aumento de demarcação de terras indígenas? Olha, eu tenho conversado com o presidente Lula e tenho as minhas preocupações, como tantos produtores e tanta gente tem, para os dois lados. Nós temos que reconhecer a necessidade de algumas comunidades indígenas, dos povos indígenas, em ter um espaço, uma terra que seja suficiente para a sua subsistência. Alguns ainda não têm isso. Posso citar o caso, por exemplo, alguns casos no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, o caso que está com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, lá de Santa Catarina, precisa um pedacinho de terra para ajustar aquilo. Virou cidade, né? Virou cidade onde era o espaço desses brasileiros indígenas. Mas este ajuste que precisa ser feito não pode ser em detrimento ou criar um outro problema para os brasileiros não índios, produtores rurais. Tenho falado isso com o presidente Lula, ele está sensível a essa causa e tem me dito, nós vamos equacionar essa situação, resolvendo problemas de uns, mas não causando problemas para outros. Como, ministro? Olha, por exemplo, como se faz na reforma agrária ordeira, pacífica, cumprindo a lei. Na reforma agrária, por exemplo, se tem um produtor que está disposto a vender uma terra, o INCRA vai lá, avalia preço de mercado, não dá prejuízo para o produtor e compra, paga em dinheiro e faz o assentamento de novos pequenos produtores. Quer dizer, não tem prejuízo. Deixa é uma eu ver negociação. Se eu entendi, ministro. Eu defendo que isso aconteça também para as áreas necessárias de ampliação de reserva indígena. Eu vou tentar ver se eu entendi bem. O senhor está dizendo que é favorável à indenização por parte da União em preço de mercado para áreas que forem demarcadas como indígenas e estejam sobrepostas em áreas escrituradas e de posse de agricultores? Exatamente isso, exatamente isso. Agora, se não é terra privada, se é terra pública invadida, aí dá para defender. Agora, se tem lá uma escritura, se tem todo um histórico, escritura, títulos registrados, não dá para simplesmente falar assim, o Estado te deu o título, o Estado te deu o documento, agora você sai embora porque aqui são dos brasileiros índios. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai virar um sem terra? Então,
aí é a hora que o Estado tem que se fazer presente, equilibrar entre um e outro, resolve o problema de um, mas não causa o problema do outro, exatamente como você falou. Ministro, e se o agricultor não quiser sair, o senhor sabe, o senhor é um homem da terra, é agricultor, tem uma relação com aquela região. Agricultores que eu já ouvi disseram, eu só saio daqui morto, ninguém me tira das minhas terras. Desculpa a expressão tão verdadeira, mas foi o que eu ouvi de um agricultor. Vai ter falta de paz no campo? Nós temos que evitar as polêmicas. Também esse assunto pode ser dirimido pela ciência, por laudos verdadeiros antropológicos, da necessidade também de contemplar esses brasileiros não índios. Eu acho que é um tema tão sensível, tão difícil, que o governo precisa ter muita dedicação, muito diálogo para a gente poder conduzir, minimizando esse tipo de impacto. Muito bem. O presidente Lula é a favor da indenização a preço de mercado para os agricultores que tiverem que deixar suas terras em função de demarcação? A única a palavra que eu tenho do presidente Lula é que ele quer resolver o problema das necessidades de algumas comunidades indígenas, mas não irá gerar problema para produtores rurais. O como fazer, nós vamos estar debatendo. Muito bem. Próximo tema, ministro. A gente segue agora para a Agenda Verde. O senhor está indo para um evento de clima e agricultura nos Estados Unidos. Qual o objetivo desta viagem? Olha, mais uma vez, eu sempre digo que depois que cheguei aqui à frente do Ministério da Agricultura, encontrei um ministério muito bem gerido por todos aqueles ex-ministros que conduziram essa pasta, e que a grande dificuldade que nós temos hoje é a de nos comunicarmos melhor com o mundo, de levarmos a boa imagem dos produtores brasileiros. Nós não podemos ser taxados por um país que produz muito alimento às custas do desmatamento da Amazônia, às custas de queimadas ilegais, às custas de invasões de terras públicas. Não é isso. Acontece? Acontece. Poucos, mas muito barulhentos, estão denegrindo a palavra também é muito ruim, né? Estão estragando a imagem dos nossos produtores. Viajar mundo afora, mostrando que a imensa maioria dos nossos produtores tem boas práticas, e nós vamos demonstrar isso também através do Plano Safra, como já falamos no começo dessa entrevista, e de que vamos punir aqueles que não têm essas boas práticas. Então, por isso, tenho viajado com o intuito de abrir mercados e mostrar a sustentabilidade e a qualidade da produção brasileira. Por isso, aceitei esse convite, participar da Conferência Ministerial para a Inovação da Agricultura e Clima, organizado pelos Estados Unidos e pelos Emirados Árabes, e nós vamos levar a mensagem positiva da produção brasileira. Ministro, ouvi atentamente o que o senhor acabou de dizer e conecta muito bem com a pergunta que eu preparei para a sequência. O senhor disse, vamos punir os que não tenham adotado boas práticas. Essa é uma questão importante para a gente entender aqui. Por quê? Alguns países do mundo têm adotado práticas ligadas à Agenda Verde, como, por exemplo, o Canadá, onde o governo do Canadá quer forçar os agricultores a reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados para cumprir uma meta climática. Inclusive, teve mobilização nas ruas, tratoraços. Na Nova Zelândia, há um estudo para criar uma taxa para pecuaristas pela emissão de gases feitas pelos animais. O Brasil pretende adotar agenda semelhante a esta? Olha, eu fui no 18 de janeiro, logo que tomamos posse, eu fui participar, a pedido até do presidente Lula, de levar uma mensagem muito positiva do Brasil querendo fazer a agenda da produção sustentável. Então, eu participei do Encontro Mundial de Agricultura Verde em Berlim, na Alemanha. Mais de 60, quase 70 ministros de agricultura de todo o mundo, mais várias entidades muito importantes, e a mensagem que levei a todos os ministros do mundo é que o Brasil também vai se inserir na pauta da produção sustentável, mas que nós devemos respeitar a soberania e a posição de cada país. Escutei lá, por exemplo, a Alemanha está trabalhando para desintensificar a sua produção. Desintensificar. Não é prioridade para os alemães intensificar a produção agrícola, mas isso para o Brasil é prioritário. O Brasil vai intensificar a nossa vocação de aumentar a área de plantio, de aumentar a produtividade, de continuar sendo um grande player da produção de alimentos. Então, cada um com a sua particularidade.
E o Brasil pode fazer a dele com sustentabilidade. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil 160 milhões de hectares de pastagem em algum estado de degradação. Nós pedimos à Embrapa que fizesse um estudo, e já está terminando, já temos os primeiros números para comprovar. A Embrapa já está mostrando tecnicamente que algo em torno de 35 milhões de hectares são altíssima aptidão a transformar em terras de agricultura. E 55 milhões de hectares são bem propícias, são boas também para transformar a soma das duas. E mais 20, portanto, né, algo em torno de 55 milhões de áreas boas para a agricultura. Veja bem, se nós incentivarmos essas áreas serem convertidas em agricultura, nós estaremos intensificando, produzindo cada vez mais, gerando oportunidade, renda para os brasileiros e tirando pressão sobre o novo desmatamento. O Brasil não precisa desmatar mais para poder dobrar a sua produção, gerar excedentes exportáveis e garantir segurança alimentar aos brasileiros. Essa é a mensagem que nós estamos levando o mundo afora. Cada um tem sua estratégia. Respeitem a nossa e o Brasil vai se integrar a essa produção sustentável mundial. Não há uma intenção do governo de imitar a prática, por exemplo, do Canadá ou da Nova Zelândia? Não, até porque nós temos as nossas boas práticas. Ótimo. O Canadá quer desestimular o uso de nitrogenados, que é adubo químico que tem origem no petróleo, portanto, tem emissão de CO2. Uhum. O Brasil, por exemplo, a produção de soja aqui no Brasil, graças à tecnologia, muitas delas desenvolvidas pela Embrapa, nós temos a fixação de nitrogênio biológico, através da inoculação biológica, nós temos a fixação de nitrogênio. A planta mesmo produz o seu nitrogênio, graças a isso não precisamos comprar fertilizante para a cultura da soja, fertilizante nitrogenado. Então, veja, cada um tem a sua particularidade. Se o Canadá precisa tirar o nitrogênio das suas culturas, o Brasil, por exemplo, na soja não precisa retirar porque já não usa. É assim que nós vamos tratar mundialmente, explicando o nosso modelo sustentável de produzir. Ministro, temos muito a falar, mercado de carbono. O que o senhor espera desse tema? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, havia sinalizado que a regulamentação poderia sair já nesse primeiro semestre. Como o Brasil do Agro pode se beneficiar dessa agenda? Olha, o Brasil tem um código florestal dos mais restritivos do mundo. Os nossos produtores fazem um grande serviço ambiental. Nós temos reserva legal de 35% a 80% do tamanho da propriedade. Isso tem que ser valorado, isso aí tem que ser precificado. E isso vai garantir a continuidade desse status de preservação. É importante o comando e controle, é importante a fiscalização, a rigidez na fiscalização para quem quer desmatar ilegalmente. Mas, por outro lado, é fundamental pagar por serviços ambientais, pagar essa floresta em pé que sequestra carbono e dá estabilidade climática para o mundo. Muito bem, vamos a outro tema, geopolítica. Com os riscos associados à geopolítica mundial, muitos agricultores esperam ver o Programa Nacional de Fertilizantes avançar, ministro. Nós somos importadores de adubo e é um alimento para as plantas. Qual é o avanço desse tema nos 100 primeiros dias de governo? Olha, acabou, e é muito pertinente essa sua pergunta, acabou de sair o decreto do presidente Lula regulamentando o Conselho Nacional de Fertilizantes, onde será presidido pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, que o Ministério da Agricultura e os outros ministérios vão fazer parte, com os ministros discutindo isso internamente no governo e com a sociedade. Nós precisamos pensar que, e aí sim, ficou muito claro que a economia globalizada não é a solução para tudo. Veja que no momento de guerra associada à pandemia, as continuidades de fornecimento de suprimentos foram interrompidas. Não tivemos disponibilidade suficiente, por exemplo, como cloreto de potássio. Sim. E isso bota em xeque a nossa capacidade de continuar produzindo alimentos. Então, o Brasil dificilmente será autossuficiente na produção de fertilizantes, mas tem que ter um plano estratégico para ser menos dependente, e esse conselho vai trabalhar muito com a sociedade. Nós vamos avançar
por determinação do presidente Lula, tanto que escolheu o vice-presidente da República para coordenar os trabalhos, como estratégico é esse assunto, e nós teremos novidades, pode ter certeza. Eu lembro que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se mostrou favorável à exploração de potássio na Amazônia, como uma das estratégias para diminuir a dependência do Brasil de importação. Esse é um dos temas prioritários a partir de agora? Sem sombra de dúvida, é um projeto importante. A Autazes no Amazonas está em processo de licenciamento, e essa é uma das questões a ser superada. O processo de licenciamento está na área de influência de uma reserva indígena, não está dentro, está fora, mas na área de influência, portanto, tem que ter os estudos do componente indígena, os benefícios para os povos indígenas que ali estão situados, para que nós possamos cumprir a legislação e darmos também a oportunidade do Brasil diminuir a dependência de cloreto de potássio importado. Muito bem. Ainda sobre fertilizantes, a Petrobras deve retomar a produção de fertilizantes em outras regiões, além de Mato Grosso do Sul, que foi uma das primeiras ações que o senhor fez enquanto ministro, também a apoiar o aumento da produção via Petrobras, não é? Olha, é fundamental. Antes de mais nada, é claro que eu defendo a conclusão da planta de produção de nitrogenados no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais e mais algumas outras que já estão, tem na Bahia, tem em Sergipe, mas fundamental é nós encontrarmos uma equação para o preço do gás natural brasileiro, né? A exploração do gás natural está mais caro no Brasil, muito mais caro que no mundo afora. E, portanto, tira a competitividade da produção local. Nós temos que equalizar essa situação para que o Brasil diminua a sua necessidade de importação deste, que é um produto que pode ser feito aqui, tem possibilidades e tem um desafio de equalizar os preços do gás natural. O senhor falou em gás natural e me lembrei da Argentina, que país vizinho, recentemente teve uma ideia, né, de usar recursos do BNDES para estreitar uma relação que pudesse, talvez, fornecer gás natural de lá para cá. E aí é ótimo para a gente falar de Argentina, porque a Argentina, ministro, firmou uma parceria com a China para a utilização de yuan nas transações comerciais entre os países. O presidente Lula esteve na China e ele deu alguns sinais contrários ao dólar. Em quanto tempo o senhor avalia que o Brasil estará adotando o yuan nas transações comerciais com a China? E qual o ponto positivo e negativo disso para o agro, na sua opinião? Olha, primeiro dizer que não há nenhuma afronte a essa e nenhuma obrigação para que os comércios sejam feitos em moedas locais. Há uma oportunidade. O que nós fizemos é um acordo bilateral com a China, o Brasil também firmou, a possibilidade de usarmos as moedas próprias, sem precisar fazer um apêndice, porque isso gera custo. Nós exportamos um produto brasileiro que é produzido em real, que é vendido para a China, que passa por um câmbio dolarizado e chega no yuan, né, chinês. Essa triangulação no mercado financeiro tem um custo. Se a gente puder fazer entre as moedas locais, nós vamos baratear e garantir competitividade. Mas é uma opção, não é uma obrigação. O Brasil já fez isso, é uma geopolítica também sendo fortalecida. O Brasil é um país de boas relações diplomáticas. Veja que o presidente Lula está já em outra visão, além de comparecer à coroação do rei Charles da Inglaterra, mas também está tratando de relações bilaterais, como já fez com Portugal, como já fez com a Espanha, como já fez com os Estados Unidos, como já fez também nos Emirados Árabes, na China. E o Brasil tem a oportunidade de fortalecimentos em blocos. Os BRICS são grandes oportunidades. Muita gente, uma alta demanda populacional com Índia, com China, com Brasil, com África do Sul, com a Índia, eu já falei, acho que eu falei os 5 países dos BRICS já, Rússia. Mas também a ampliação dos BRICS com o Mercosul. Nós podemos desenhar uma nova geopolítica de oportunidades e que não seja em detrimento das outras. O Brasil também está discutindo um acordo da União Europeia com o Mercosul. É fundamental a boa diplomacia para avançarmos nas relações comerciais. Muito bem, vamos sair de geopolítica para outro tema, e esse foi um dos temas mais pedidos pela audiência. Ministro, o senhor tem tido, e a gente vai falar de MST, o senhor tem falado, na verdade, tem dito
que é contra a invasão de terra e que a presença do MST no Conselhão é uma porta para o diálogo, que não precisa de invasão, por isso que o governo está dialogando com o Ministério. Eu ouvi o senhor dizendo isso essa semana. Do outro lado, o MST diz que não aceitará coleiras ou focinheiras por parte do governo. A minha pergunta é, os altos números de invasão já são uma marca do governo Lula, essa é a questão. Se invasão é crime, por que elas são tratadas com diálogo, na sua opinião, em vez de elevar o tom para inibir essas ações criminosas? Não, a invasão não é tratada com diálogo. A invasão de terra se cumpre a lei. Existe lei para coibir a invasão de terra produtiva. Terra produtiva, a justiça determina a reintegração e o Estado cumpre, e assim está sendo feito. O diálogo aberto, que digo, e não tem dubiedade no meu posicionamento, o diálogo aberto é quanto ao respeito e o direito dos sonhos de um pedaço de terra para produzir. Um programa de reforma agrária é legítimo. Eu já disse, por exemplo, visitando no norte do Paraná um assentamento de reforma agrária, que fiquei encantado do MST, fiquei encantado a forma que eles estão produzindo, linkados em cooperativismo e com agroindústria, transformando leite em produtos lácteos, como queijos, manteiga, iogurtes, produtos de milho, em flocos de milho, fubá, arroz integral, produtos derivados da mandioca, tudo isso embalado, sendo vendido para a população de todo o norte do Paraná ali, de forma ordeira. É legítimo, ser bonito de ver um trabalho orgânico, dá muito orgulho de ver isso. E a reforma agrária é essa expectativa. Como é a expectativa e o sonho de ser feliz, alguns filhos de famílias mais humildes que sonham em fazer uma faculdade e não têm condição. O Estado prover essa oportunidade através de programas sociais como o FIES é legítimo, é uma obrigação do Estado fazer. Como programas sociais, um pai ou mãe de família sonhar em ter uma casa própria, é legítimo o Estado dar as condições através do programa Minha Casa Minha Vida para que as famílias tenham essa casa própria. É legítimo também um programa de reforma agrária dentro dos rigores da lei. E eu não consigo compreender por que da necessidade de um governo democrático, atento às causas sociais, que apoia essa reforma agrária ordeira, tem um movimento que queira fazer invasão, que acha que não vai, ninguém vai colocar focinheiro ou cabresto, como você disse. Não precisa, vamos dialogar. Aonde que pode ser feito? Dentro da lei. Não vai tomar terra de nenhum produtor. Okay. Se ele quer vender, o Estado compra e assenta as famílias, como já disse. Muito bem. E vai ter terras públicas também. Agora, terra produtiva invadida não dá para ser compactuado. Muito bem. Ministro, uma das minhas últimas perguntas é sobre gripe aviária. A gente ouviu do senhor e dos seus secretários a preocupação com o mês de abril, com o mês de maio. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo, continua livre de gripe aviária. A pergunta é até quando? Quantos testes têm sido feitos toda semana? Como é que está esse tema dentro do governo? Olha, o Brasil tem se mostrado muito competente e inclusive recebemos uma carta muito elogiosa do governo chinês, da GACC, e tenho certeza que é um reconhecimento mundial da qualidade do serviço sanitário brasileiro. Ficamos muito felizes, atentos e vamos cada vez trabalhar mais, reforçar o sistema de defesa para garantir a qualidade, a sanidade dos produtos brasileiros para a nossa população e para quem compra eles mundo afora. Por isso, nós temos uma ampliação incontestável. O USDA, né, que é um órgão do governo norte-americano, relatou nos últimos dias as previsões de vendas de carnes pelo mundo no ano de 2023. Quase todos os países vão diminuir a sua participação em vendas de carnes, quer seja de bovinos, suínos e frangos. E o Brasil é o grande, que é o que mais vai crescer, e crescer muito. Por exemplo, nas carnes de frango, como você disse, relatando a gripe aviária, nós vamos crescer quase 6,5% das exportações, fruto dessa competência que temos em cuidar, de garantir sanidade, mas nós não estamos fora do risco. Nós temos que avançar também com o estudo, dialogarmos muito com a Organização Mundial de Saúde Animal para qual o procedimento tomar na medida que possa aparecer casos. Nós temos o procedimento atual, mas na medida que por todo o mundo vão ter casos de gripe aviária, vão parar então de comer carne de frango? Vacinação é a saída? Não vai proibir as exportações aqueles países que começarem a vacinar? Então, é um diálogo que tem que ser aprimorado, o MAPA está fazendo o seu dever de casa, eu tenho certeza
que com muita ciência, com muita tecnologia, com transparência, com eficiência no nosso sistema de defesa, o Brasil continuará sendo um grande país exportador e consumidor de carne de suínos, frangos e aves. Ministro, uma grande satisfação ouvi-lo atentamente por todos esses temas. A pauta é muito mais longa. Fica aqui o convite para o senhor voltar muito mais vezes. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Kelly. É sempre um prazer falar com você, falar com todos os seus telespectadores, mas também dizer que até pelas redes sociais sigo você e gosto muito das suas chamadas curtinhas contando o destaque do dia. É importante, um recado rápido para todos os produtores e para o mercado. Muito obrigada, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Volte sempre. Bom trabalho para o senhor.